a partir do versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus estava caminhando e ele diz que avistou uma pessoa que era cega desde quando nasceu. Essa pessoa era cega desde quando nasceu. Diz que Jesus viu. Vai, versículo 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Aqui um dos seus discípulos ele pergunta quem pecou, porque uma doença pela tradição judaica era considerada pecadora, ou seja, o pecado provocava doença. Se uma pessoa estava doente, então é sinônimo de que ela estava em pecado, ou uma maldição hereditária. Alguma maldição hereditária tinha acontecido na vida daquele homem. Então eles perguntaram: o que aconteceu com aquele homem, mestre? Ele pecou para ele estar com esta doença, ou foi os pais dele, ou é uma maldição hereditária? E aí Jesus vai e responde, diz assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então aqui está um relatório. Jesus ele começa agora a discernir, dar agora um contexto daquilo que estava acontecendo. Então os discípulos eles tinham dúvidas. Os discípulos eles não sabiam o que estava acontecendo. Aquilo que eles entendiam era que aquela doença era porque ele estava em pecado ou era uma maldição hereditária. E aí agora vai Jesus e dá uma terceira opção. Fala: não, discípulos, não é porque ele está em pecado e nem é porque é uma maldição hereditária. É simplesmente que aquilo ali vai se manifestar as obras de Deus. Então aquele relato, aquela cegueira daquele homem estava sendo propício para uma realização da manifestação da obra de Deus. Havia algo que ia acontecer através daquela doença. Havia uma manifestação da glória de Deus. Havia uma manifestação de uns feitos que ia acontecer naquela região. Alguma coisa estava para acontecer. Alguma coisa estava para ser realizada diante das obras de Deus no céu. Nem toda doença é maldição hereditária. Nem toda doença é porque você é pecador. Mas tem doenças que Deus vai realizar alguma obra específica do céu na sua vida ou na vida de alguém. Está para acontecer alguma coisa. Aí ele continua dizendo assim, versículo 4: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Aqui já está dizendo sobre o fim das coisas. Aí ele está dizendo: é necessário que nós possamos realizar as coisas que Deus quer. É necessário realizar as coisas pelas quais o Senhor nos enviou. Há algo para ser realizado. Preste atenção. Jesus continua a dizer que há uma obra de Deus na terra para ser realizada. Porque vai chegar um tempo em que não vai ser realizada obra nenhuma, porque tudo vai estar acabado. Estamos no dia, haverá um dia que será noite, quando tudo será destruído, quando tudo estiver acabado, se chamará de noite. Mas enquanto é dia, é necessário realizar as coisas pelas quais Deus quer que nós realizemos, porque está acontecendo neste exato momento obras de Deus na sua vida. Está acontecendo nesse exato momento as obras, as manifestações das obras de Deus através da sua história, através da família da sua casa, através do parentesco, através da igreja, através de muitas pessoas. As manifestações das obras de Deus são realizadas através desse contexto por coisas contrárias que achamos que são ruins. Então, coisas ruins, cegueira, desde quando ele nasceu, cegueira de nascença. Você imagina um homem que nunca enxergou, poderia ser algo terrível, mas ali Deus já estava pronto para poder manifestar a obra dele naquela cegueira. Então muitas coisas ruins estão acontecendo, muitas coisas ruins estão acontecendo no nosso ministério, muitas coisas ruins estão acontecendo na humanidade, muitas coisas ruins estão acontecendo no seu trabalho, muitas coisas ruins estão acontecendo na nossa vida, na nossa casa, nas nossas finanças, nos nossos sentimentos, mas está prestes a se manifestar a obra de Deus, está prestes a ser realizada a manifestação daquilo que Ele falou que vai realizar, porque é Ele que realiza. E Ele continua no versículo 5.
5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A palavra do Senhor diz que nós somos sal dessa terra e luz dos homens. Ou seja, a luz que ele diz que ele é do mundo, agora Jesus habita dentro de nós. Então nós somos a luz para realizar as obras de Deus aqui na terra. Nós somos a luz para realizar as obras de Deus na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, em tudo que você vive. Deus quer realizar as obras dele através da sua vida. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do céu. Jesus agora cospe no chão, pega um barro, vê a areia e começa a mexer, faz uma laminha e agora aplica nos olhos daquele céu. Deus não vai fazer as obras dele como você pensa. Deus vai fazer coisas esquisitas na sua vida. Deus vai te confundir para poder realizar o que ele quer. Muitas vezes nós não entendemos o porquê Deus está cuspindo na terra. Muitas vezes nós não estamos entendendo porque Jesus está misturando aquela lama. Talvez você nem imaginava que era para aquele céu. Talvez você imaginava que era até para outra pessoa. Mas ali estava uma pessoa que estava na iminência de conhecer as obras de Deus. Ele não poderia chegar simplesmente dizer: ô cego, você quer ver? E ele dizia: eu quero. Você crê? Quero. Então veja, como Jesus fez muitas vezes. Mas agora Jesus faz um embaraço. Mas agora Deus faz uma coisa diferente. Mas agora fez algo que não espera que os homens acreditem. Deus está fazendo coisas na sua vida que está tirando da sua expectativa e colocando a expectativa divina. Não é das expectativas do mundo. Não são das expectativas das nossas vidas, do nosso ego. Não são expectativas do próprio Deus. Agora Jesus vai começar a fazer aquela lama e coloca nos olhos daquele homem. Talvez se fosse você não aceitaria. Talvez se fosse você diria: não tire isso de mim. Não, mestre, você manda só falar que eu sou curado, eu vou ser curado. E ele diz: não, eu não vou fazer o que você espera. Eu não vou fazer do jeito que você quer. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou realizar da minha forma. Eu vou realizar da forma que o Pai me chamou. Se você for observar, ele diz no versículo 4, que ele diz assim: é necessário que façamos. Jesus está dizendo: eu me incluo, eu preciso fazer, nós precisamos fazer as obras daquele que me enviou. Precisamos fazer as obras pelo que Deus, o Pai, te enviou. E Ele vai te dar missões esquisitas. Ele vai te dar atitudes que parece que não tem lógica. Porque é Ele que dá a direção. É Ele que faz todas as coisas realizarem. Aí Ele diz assim no versículo 7. Ele disse para o cego: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Deus vai dar muitos comandos esquisitos para você. Deus vai fazer com que você veja as obras de Deus de forma que você nunca viu, de forma que muitas vezes você não esperava. Deus vai realizar coisas da sua história que muitas vezes vai dizer: mas por que Deus está fazendo isso? Deus não poderia fazer isso. E Deus não vai fazer da forma que você acha que Ele deveria fazer. Deus vai fazer um embaraço na sua mente, porque Ele está fazendo da forma como Ele quer. Aí Ele diz assim: então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este que estava sentado no meio de esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Disseram-lhe: pois, onde está ele? Respondeu: não sei. O que está acontecendo nesse cenário? Ele está dizendo: muitas pessoas vão estar atrás de vocês duvidando do que Deus está fazendo na sua vida. Muita gente vai perguntar: isso não é de Deus. Muita gente vai dizer assim: que direção é essa? Que objetivo é esse que está sendo realizado na sua história? E quem foi ele? Quem é esse que mandou você fazer certas coisas? Aqui você presta atenção. Está na evidência que você conheceu o verdadeiro cego dessa história. Deus é perfeito, irmão. Deus é perfeito. Há uma perfeição na palavra de Deus. Porque aqui agora, quem fica agora impactado, não entendendo nada e nem aceitando, são os fariseus. Versículo 13 diz: levaram, pois, os fariseus e que antes fora cego, pegaram agora o cego e levam. Versículo 14: e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Jesus não podia fazer isso. Jesus não podia curar no sábado.
porque era tradição judaica, era a lei. Aí agora ele diz assim: aplicou. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu: aplicou louco os meus olhos, lavei e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Aqui havia alguns homens dizendo o seguinte: Jesus não poderia fazer isso, isso não é correto, isso não pode ser feito. Como pode esse homem fazer isso? Ele não guarda a lei, ele não guarda o sábado, ele está infringindo o sábado. Como pode esse homem fazer isso? Isso não vem de Deus. Então agora apresenta neste contexto o verdadeiro cego. O verdadeiro cego não era o cego que estava fisicamente cego. O verdadeiro cego dessa história era o fariseu que não estava entendendo o que Jesus estava realizando, que eram obras de Deus. Jesus estava realizando as obras do Pai, pelo qual ele próprio confiou no seu Filho. Mas havia agora uma multidão de cegos, pelo qual Jesus não podia fazer nada. A cura física Jesus podia fazer. Untou com água ali, um barro, um lodo, e colocou nos olhos e mandou que ele fosse no tanque de Siloé chamado Enviado. E diz que imediatamente ele começou a ver. Ele foi curado. Mas o cenário não era esse. Aqui estava para acontecer as obras de Deus. Através das obras de Deus, da manifestação da obra de Deus na vida daquele homem que era cego, que ele passou a ver, a maior manifestação da obra de Deus não foi a cura física daquele homem, foi para revelar a cegueira espiritual que estava nos fariseus. Essa era a verdadeira cegueira que estava nesse contexto. E aí ele continua dizendo assim: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? O fariseu agora diz: como pode aquele homem ser pecador? O pecador não pode fazer nada. Como é que esse homem pecador pode fazer um sinal? Talvez alguém deve estar falando em você: como pode você ser um pecador e ainda estar realizando coisas que Deus está falando que é de Deus? Como pode Deus usar a irmã, o irmão, que ainda é pecador e ainda está fazendo sinais? Isso não pode. É isso que estava acontecendo. E houve dissensão entre eles. Então o que é que está acontecendo? Enquanto uns são cegos e outros Deus cura e faz ver, nesse mesmo grupo cria divisão. Aqui está uma divisão de um corpo, aqui está uma divisão de uma equipe, aqui está uma divisão em torno de uma sociedade. Uns creram, outros não creram. Os que creram conseguiram ver as obras de Deus sendo realizadas. Os que não creram continuaram cegos e contestam, e eles se rebelam, e eles não aceitam. Quando você é cego espiritual, preste atenção, você tem a tendência de contender. Quando você é cego totalmente espiritual, você tem a tendência de não aceitar, você tem a tendência de se rebelar. Mas a quem Deus abriu os olhos, você começa a contemplar a obra de Deus que está sendo realizada, mesmo às vezes sem noção nenhuma, porque Deus te curou da cegueira espiritual. Quem é cego espiritual não vai entender as obras de Deus. Quem consegue ser liberto pela cegueira espiritual entende o que as obras de Deus estão sendo realizadas na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, no seu ministério. Deus tem aberto os teus olhos, Deus está te despertando, Deus está colocando sempre fome no teu espírito. Você tem visto coisas que você não estava vendo antes, você está se levantando. Por quê? Porque Deus tem te curado da cegueira espiritual. Você tem saído da cegueira espiritual, mas preste atenção, ainda que você venha sair dessa cegueira, você vai encontrar objeções a quem está ao seu lado. Foi assim com este cego. Preste atenção, diz a palavra do Senhor, versículo 17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí está perguntando. Eu vou de novo perguntar: e você que recebe essa obra de Deus, o que é que você está vendo? Você concorda com isso? E você diz o quê? O que é que você acha disso que está acontecendo? Quem é cego espiritual tenta achar uma brecha para poder verdadeiramente alimentar o que a pessoa acha. Era o que os fariseus estavam fazendo nesse momento. E aquele diz: e tu, que você está entendendo a obra de Deus, o que é que você diz?
ele responde que é profeta. Respondeu quem foi liberto da cegueira espiritual. Quem é liberto da cegueira espiritual começa a entender e ver o que Deus está fazendo. As obras de Deus sendo realizadas. As obras de Deus estão sendo realizadas na sua casa. As obras de Deus estão sendo realizadas no seu trabalho. As obras de Deus estão sendo realizadas em todas as circunstâncias da sua vida. Porque se Deus te libertou, mesmo ainda sem entender e compreender, você vê que as obras de Deus estão sendo realizadas na sua vida. Você está sendo realizado através daquilo que Deus está colocando. Deus está mexendo em muitas coisas da sua história. Deus está mexendo em muitos redemoinhos, provocando muitos desconfortos. Mas o que é isso, pastor? Você está na iminência de lavar os teus olhos no tanque de Siloé. Enquanto você não entende, enquanto você não aceita o que Deus está fazendo, você está indo em direção ao tanque de Siloé. Presta atenção. Enquanto aquele cego estava indo com os seus olhos cheios de lodo, feito pelo próprio Senhor, isso significa que Deus estava trabalhando para curá-lo. Ele ainda não tinha chegado ao tanque de Siloé. Jesus não disse: seja curado agora. Não foi instantâneo. Ele teve que andar para poder limpar os seus olhos no tanque de Siloé. Enquanto ele estava caminhando para ir para o tanque, Deus estava trabalhando no coração dele. Deus estava trabalhando no espírito dele. Porque ainda assim, que se ele lavasse os seus olhos e não tivesse enxergado, era porque Deus não tinha operado a fé no coração dele. Então muitas vezes Deus está te encaminhando contra o que você queria. Deus está te encaminhando contra o que você deseja. Por quê? Porque você está na iminência de limpar os teus olhos no tanque de Siloé e entender que há uma libertação na sua vida, e entender que há uma resposta de Deus na sua história. Versículo 18 diz assim: não acreditaram os judeus que ele fora cego, ainda você respondendo que você foi curado, ainda entendendo que você estava dizendo que entendia. As pessoas não vão acreditar. As pessoas vão começar a perguntar da sua história para as pessoas que você convive. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo nesta manhã. É a sua história. Eu estou falando da sua vida. Eu não estou falando da minha agora. Eu estou falando da sua. Pessoas que estão começando a te olhar. Pessoas que estão perguntando sobre você. Pessoas não estão acreditando na sua restauração. Pessoas não estão acreditando, sabe de quê? Nas suas palavras. Pessoas não estão acreditando na sua mudança de caráter. E eles agora estão começando a perguntar a quem você convive. Porque eles assim não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via. Enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. O que estava acontecendo? Enquanto aqueles fariseus não chamavam a quem eles estavam convivendo, eles não se inquietavam. E diz assim: é esse o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como pois vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Você observa que os pais não tinham sido libertos da cegueira espiritual, mas uma coisa ele sabia dizer: olha, o cenário antes de que realmente ele foi liberto, ele agora vê, é que ele era cego, era assim mesmo. Eles confirmaram verdadeiramente a deficiência daquele homem anterior, mas eles não sabiam. Enquanto eles não sabiam, eles estavam cegos espiritualmente. Deus pode permitir pessoas que convivem com você estar cego espiritualmente para poder realizar as obras que ele tem na sua vida. Ele diz assim ainda: perguntai a ele a idade que tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Aqui os pais não queriam se meter. Os pais estavam com medo do que poderia acontecer com a liderança. Os pais estavam com medo de falar a verdade, porque poderiam ser represálias lá fora. Então aqui o que estava acontecendo? Muitas vezes você pode ser questionado, ser pressionado para dizer a verdade, porque você pode ser acometido até por uma injustiça por um relacionamento. Mas aqui está dizendo Jesus: eu estou realizando obra do meu Pai nesse meio. Olha o reboliço que está acontecendo nesse cenário. E por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então agora os pais dizem: olha, eu não sei, eu só sei que ele era cego. Agora pergunta a ele. Os pais
não quiseram se meter porque tinha medo. Os pais não quiseram se meter porque poderia, neste momento, ter complicações com a vida dele. Então pergunta a ele, ele é que sabe. Eu nunca me meti nisso não. Foi assim que aconteceu. Aí diz assim: então clamaram, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Ele está dizendo: ó, uma coisa eu vou lhe dizer, eu era doente, mas eu fui liberto. Uma coisa eu sei, eu não sei se ele é pecador ou não, eu não sei se ele tem pecado ou não, eu não sei. De uma coisa eu sei, que através dele eu fui curado. De uma coisa eu sei, que através dele eu fui liberto. Estava dizendo isso. Aí perguntaram depois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse e não atendeste, porque quereis ouvir outra vez. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então judiaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas somos discípulos de Moisés. Continua a seguir dos fariseus. Agora os fariseus, eles achavam que estavam certos, eles achavam que estavam no lugar certo, eles achavam que estavam dizendo as coisas certas, mas eles não sabiam que ele estava contra o próprio Deus. Eles não sabiam que eles estavam em desobediência a Deus. Eles não sabiam, preste atenção, o que é que eu quero lhe dizer hoje? Deus está realizando as obras dele em todos os embaraços das nossas vidas. Todos os questionamentos e problemas que estão sendo acontecidos nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso ministério, Deus está realizando a obra dele, da forma dele, do jeito dele. E quando Deus realiza as obras dele, a palavra de Deus diz que se formam dois grupos, se formam dois partidos, se formam dois ciclos sociais. Por quê? Porque aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos onde é. O fariseu continua a dizer: eu é que estou fazendo certo, nós é que estamos guardando a lei, mas a este que diz ser de Deus, eu nem sei quem é, quem ele pensa que é. Diziam os fariseus. Respondeu-lhes o homem: nisso é de estranhar que vós não sabais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém tem a Deus e pratica a sua vontade, a este atende, a que quebra toda a lei. Ninguém pode ser usado em desobediência. Se ele pratica a vontade de Deus, tem a Deus, recebe que Deus está com aquele homem. Está dizendo a palavra dele. Está dizendo a palavra. Se você é uma pessoa que tem a Deus, se você é uma pessoa que pratica a vontade de Deus, é certo que as obras de Deus vão ser realizadas através da sua vida. Isso é certo. Independente se você pecar ou não. Porque se você pecar, o Espírito Santo vai te convencer do pecado e você volta. Então você será de Deus. Caso isso não aconteça, você não está com Deus, porque Deus não vai te atender. Aí diz assim, a palavra que Deus está dizendo é isso aqui: então desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram. Os fariseus, nem por um momento, nem preste atenção nessa palavra. Eu peço que você preste atenção para não cair na cilada dos fariseus. E é para você que está me ouvindo, que vai ouvir esse vídeo um dia. Não caia na cilada dos fariseus. Nem por um momento. Você vê nesse texto, o fariseu admitia o pecado. Nem por um momento você vê o fariseu dizendo de algum desvio da palavra. A todo momento ele se dizia ser o correto. A todo momento ele se dizia ser aquelas pessoas que teriam a lei. Eles se diziam ser aquelas pessoas que estavam praticando a vontade de Deus. E a todo momento ele se dirigiu ao quem recebeu a bênção
e ao dono de quem Deus usou a bênção, eles contestaram, eles se rebelaram, eles tentavam fazer com aquele que recebeu a bênção a não acreditar naquele que Deus abençoou. Mas ele foi tão firme, porque ele disse: eu não sei, eu só sei que hoje eu sou liberto. Você pode ser induzido, você pode ter influências malignas para você se tornar um desses fariseus, mas Deus te chamou para que você esteja do outro lado. Qual é o outro lado? Tem dois lados desse texto: um do fariseu, que ele se acha certo, um do fariseu, que ele acha que faz tudo certo, tudo ele joga para as pessoas. Ele primeiro achou que aquele pecador não poderia ser liberto da cegueira. Depois ele chega e diz que aquele homem chamado Jesus não poderia curar aquele homem. Primeiro, porque ele era pecador, e ele se dizia ser um homem de Deus e não era. Segundo, porque ele quebrou a lei. Ele não poderia curar aquele cego que ele sábado. E eles agora, eles se autotitularam no versículo que diz aqui, no versículo 28, que ele diz assim: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Então, nem por um momento esse fariseu se disse pecador. Ele disse: eu é que tenho a verdade, eu é que sou a aliança, eu é que faço as coisas certas, não vocês. E aqui Deus mostra qual é o verdadeiro sentido da cura da cegueira. As obras de Deus neste ato revelam a cegueira espiritual que estava nos fariseus. Do outro lado está aquele homem com muitos problemas de cegueira, está aquele homem sedento da visitação de Jesus, não conhecia Jesus, e de repente Jesus, a palavra do Senhor, no versículo 1, diz que Jesus que viu aquele cego, não foi o cego que foi atrás de Jesus. Estou dizendo de dois grupos. Eu já falei de um fariseu, agora estou falando desse cego de nascença. Aí ele estava lá no lugar dele, e teve um dia que Jesus passou e viu. E quando Jesus passou e viu, e disse: é hoje que eu vou libertar aquele homem. Por quê? É hoje que eu vou tirar aquela cegueira dele. Por que eu vou tirar? Porque Deus vai fazer uma obra na vida dele, que vai mexer muitas pessoas. Outro lado do grupo, um fariseu que se acha certo, que se acha que está na aliança, e acha que não tem pecado, e que é pecador só são os outros. Outro grupo, está o pecador, porque o discípulo disse que quem pecou foi ele, ou foram os pais, mas também nem o pecador. E Jesus disse: não, nem ele nem os pais. Aquilo ali é para realizar a glória do Pai. As obras de Deus vão ser realizadas. Todo grupo, você, que um dia você não foi atrás de Jesus, um dia que você foi escolhido pelo Senhor, Ele te viu e te deu a libertação. Você nem lembra, talvez, de quem Deus usou para a sua vida. Você nem lembra, talvez, de quem tem te ajudado para crescer espiritualmente. Você nem lembra, talvez, a quem Deus tem usado para você crescer e ser liberto espiritualmente. Mas de uma coisa você é convicto: de que você alcançou a sua libertação. De uma coisa você é convicto: se era pecador ou não, se era uma pessoa caída ou não, o Senhor alcançou a sua história. Então, eu deixo aqui dois grupos. Escolha, pois, o cego de nascença, que Jesus te libertou, porque você vai ser uma pessoa para ser realizada as obras de Deus. Escolha essas, porque você será um instrumento nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Jesus os abençoe.